Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 116 Fada Arcana. Mesmo que o conhecimento de Ni Yan sobre o jogo fosse maior do que qualquer outro jogador no presente, seria basicamente impossível conseguir tudo o que ele queria de uma vez só. Ele precisava conseguir os melhores equipamentos possíveis, peça por peça e gradualmente aumentar o seu poder. Somente assim ele seria capaz de aumentar a distância entre ele e os outros jogadores. Então, esses capítulos do livro da Ordem eram uma necessidade se ele quisesse que seus planos funcionassem. A grande região infértil em que ele se encontrava era circulada por uma barreira, fazendo dela uma zona segura em Reims. Para chegar na área ocupada pelos monstros ele teria que andar uma boa distância. Para seu plano, ele só podia contar com sua intuição e memória dos pontos de referência no local para seguir na direção certa. Assim que ele saiu da primeira camada da barreira, uma silhueta gigante apareceu em sua frente perto do horizonte enquanto vagava pela extensão de Reims. Skeleton Kodo. Reims era a casa de vários monstros, e o Skeleton Kodo era um deles. Eles eram os espíritos remanescentes das montarias que pereceram durante a guerra no passado. Reanimados como mortos-vivos, eles vagavam eternamente pelo deserto de Reims. Mais de 300 Skeleton Kodos estavam presentes pela extensão do deserto. Mesmo que todos eles fossem mortos, eles iriam renascer no dia seguinte. Esses Skeleton Kodos eram relativamente lentos para renascer, mas seus drops eram excelentes. Se o jogador tivesse sorte, ele poderia até conseguir uma cela de Skeleton Kodo. Quando os desenvolvedores do jogo finalmente anunciaram a localização do Capítulo da Liberdade, um número incontável de times e guildas correram em direção a Reims em uma grande aposta para ser o primeiro a alcançar o prêmio final. Com a grande quantidade de jogadores vindo até o local, ficou extremamente difícil de matar um monstro e não ter seus drops roubados. Como resultado, lutas por causa de um único monstro eram bem frequentes. Ni Yan ativou Stealth antes de gradualmente se aproximar do Skeleton Kodo. Depois de se aproximar o bastante, ele o inspecionou com Transcendente Insight. Skeleton Kodo, líder, nível 23. HP, 1600. Um Skeleton Kodo classe líder. No seu nível atual, provocar um era sem dúvida uma má ideia. Mesmo que Undead Wright pudesse controlar o monstro, se a skill falhasse, ele iria puxar a Agron do monstro para ele. Era especialmente perigosos pois esses Skeleton Kodos podiam ser especialmente rápidos quando eles queriam. Além da diferença de nível, fugir seria impossível. Ele precisava formular um plano caso quisesse controlar um Skeleton Kodo, e o primeiro passo seria achar um escudo. Se eu me lembro corretamente, devem existir alguns mortos-vivos mais fracos para o leste. Primeiro eu vou para lá antes de me decidir então. Ni Yan recuou vagarosamente. Somente depois de deixar o campo de visão do Skeleton Kodo ele se atreveu a quebrar seu stealth e a correr em direção ao leste. Cerca de 3 minutos depois ele viu alguns mortos-vivos mais fracos. Eles usavam um machado enferrujado e escudos de madeira enquanto andavam sem rumo pelo deserto. Skeleton Fighter. Nível 15. HP. 800 avos. Mesmo que Concussive Blow não fosse efetivo contra mortos-vivos, levando em consideração seus status atuais, ele ainda seria capaz de lidar com eles facilmente. Ele ativou o Stealth e se aproximou de um Skeleton Fighter. Começou o ataque com Assassinate. Menos 128. Um valor de dano apareceu sobre a cabeça do esqueleto antes de desaparecer vagarosamente. Usando Blood Pact mais 7 e Assassin Acento Grave SDCRE mais 2, o dano de Ni Yan tinha alcançado um nível impressionante. Mesmo que ele estivesse 6 níveis abaixo do Skeleton Fighter, ele ainda era capaz de penetrar sua defesa facilmente. Ao ser atacado, o esqueleto imediatamente se virou balançando seu machado pré-histórico com sua mão esquerda. Ni Yan andou de lado para desviar do ataque e devolveu com um corte e uma estocada. Menos 109. Menos 112. Ele rapidamente acabou com a vida do morto-vivo até que apenas 60 restasse, quando ele se separou da luta corpo a corpo. Undead Wright. Sistema. Undead Wright falhou. Enquanto o esqueleto continuava avançando contra ele, ele ativou Swift Retreat e continuou a recuar. Undead Wright. Sistema. Undead Wright falhou. Com somente 40% de sua vida restante, ele usou Undead Wright novamente mas também falhou na terceira tentativa. Não possuindo mais a vida necessária para usar a skill, ele voltou a atacar o esqueleto e o finalizou com um ataque simples. Ele recebeu 700 de XP por seus esforços enquanto o Skeleton Fighter se destruía em uma pilha de poeira. Depois, ele achou uma área segura para sentar e recuperar sua vida ao comer Barley Bread. Quando ele se recuperou completamente, ele se levantou e se dirigiu ao próximo alvo. Ni Yan repetiu suas ações até que, no terceiro Skeleton Fighter, ele finalmente teve sucesso. O som agudo do sistema ecoou quando ele usou Undead Wright. Finalmente, eu consegui. Ni Yan examinou seu novo servo esqueleto. Assim como o Dark Gladiator na cidade antiga de Sugata, a aparência do Skeleton Fighter se transformou em uma sombra negra metálica. Ele agora era capaz de controlar suas ações e movimentos. Sistema. Coloque um nome em seu servo. Sem pensar muito sobre isso, ele colocou o nome de Lutador 1. Depois de conseguir o primeiro, os próximos seriam infinitamente mais fáceis.
Afinal, ao fazer o lutador de escudo ele poderia usar Undead Right da retaguarda. Então, se ele ainda falhasse em controlar o morto-vivo em 3 tentativas, ele iria simplesmente mandar com que seu servo o matasse antes de prosseguir. Finalmente ele conseguiu controlar mais esqueletos, que ele chamou respectivamente de Lutador 2, 3 e 4. Depois de se acostumar com seus movimentos matando alguns monstros na área, ele começou a levar eles de volta para onde o Skeleton Kodo estava. Vários minutos depois ele viu um Skeleton Kodo no horizonte. Em comparação a ele, seus lutadores pareciam frágeis e insignificantes. Depois de pensar por um momento, Ni Yan mandou seu Lutador 2 se aproximar do Kodo. Seu único objetivo era agir como isca. Ao descobrir um morto-vivo desconhecido invadindo sua área, o Kodo soltou um profundo grunhido e começou a cavar o chão com suas patas da frente enquanto bufava ondas de ar quente. O esqueleto, obviamente sem noção de medo, continuou a se aproximar de seu alvo. Ao mesmo tempo, Ni Yan usou stealth e deu a volta para a parte de trás do Kodo. Uma vez em posição, ele mandou o Lutador 2 atacar o Kodo. Bang! Lutador 2 acertou ele com seu machado de batalha. -32. Com um rugido furioso ele soltou mais algumas bufadas de ar quente antes de atacar usando seus chifres. -356. Um valor aterrorizante apareceu sobre a cabeça do Lutador 2 antes de vagarosamente desaparecer. Ni Yan estava alarmado. O ataque do Skeleton Kodo era completamente assustador. Seus lutadores só seriam capazes de receber 3 ataques, no máximo. Ele se aproximou do Skeleton Kodo e usou Undead Right, quando uma energia estranha atingiu a criatura fazendo com que ela parasse por um momento. Porém, um instante depois, o Skeleton Kodo novamente acertou seus chifres no Lutador 2 mandando ele voando para longe. Sistema. Undead Right falhou. Vendo que Undead Right tinha falhado, Ni Yan não se atreveu a continuar ali por mais tempo. Ele ativou Swift Retreat e se distanciou rapidamente do Kodo enquanto ele ainda estava preocupado com seu Lutador 2. Lutador 2 rapidamente voltou à terra depois de ser facilmente destruído pelo Skeleton Kodo. Ele esperou até Undead Right sair do resfriamento antes de enviar o Lutador 3 para o ataque. Seguindo a morte do Lutador 4, ele ainda não tinha sido capaz de usar Undead Right com sucesso. Para ter melhores opções, ele voltou ao leste com o Lutador 1 em busca de mais lutadores. Desde que ele sempre deixasse um lutador vivo, seria relativamente simples de conseguir mais lutadores com Undead Right. Mesmo assim, fazer isso ainda era uma grande perda de tempo. E assim, depois de inúmeras tentativas sem sucesso, um dia tinha passado. Assim que os servers foram desligados, Ni Yan retirou seu capacete. Mesmo que ele tivesse algum tempo livre antes de os servers reabrirem, Tang Yao tinha sido arrastado por seu pai para trabalhar e o resto de seus amigos estavam todos espalhados por outras partes do país. Além disso, sua cidade natal era definitivamente um lugar desgraçado. Não era um lugar onde alguém gostaria de morar. O ambiente não era bom, e a segurança era terrivelmente fraca. Se alguém tivesse um pouco de dinheiro, ele iria certamente comprar uma casa em outro lugar e se mudar. Então, Ni Yan permaneceu em casa o dia inteiro, treinando e estudando. Tal rotina era estranhamente satisfatória. Durante certas horas do dia ele iria se pegar pensando em seus pais. Ele também estava ansioso em relação ao seu último ano de ensino médio, que estava bem à sua frente. Dessa forma, o dia passou rapidamente, até às 5 da tarde. Ele novamente colocou seu capacete e continuou de onde tinha parado no dia anterior. Depois de 1 hora ele conseguiu mais um grupo de lutadores para fazer de escudo e se dirigiu ao Skeleton Kodo novamente. Conseguir um Skeleton Kodo era uma parte essencial do seu plano. Ni Yan. Como estão as coisas por aí? Já conseguiu o que queria? Tang Yao mandou uma mensagem. Não, ainda não. Eu encontrei um pequeno problema. Ah, de qualquer forma, quando você voltar me manda uma mensagem. Aliás, tenta adivinhar o que eu consegui? Hehehe. Tang Yao gargalhou maliciosamente, quase incapaz de conter sua excitação. O que você conseguiu? Um cristal de alma arcana. Sério? Que ranking? Ni Yan perguntou surpreso. Ele até mesmo conseguiu um cristal de alma arcana? Primeiro o Meteor e agora isso? Quão sortudo ele pode ser? Poucos itens eram capazes de conter sua atenção no início do jogo. Os únicos que ele se importava eram os capítulos do livro da Ordem, a joia Featherfall, o anel Silk Spinner e a sombra de Sugata. Quando ao cristal de alma arcana, era um item da melhor qualidade para magos arcanos, e não era nem um pouco comum. Eles existiam em forma de cristal e só dropavam dos monstros fada arcana. Porém, a taxa de drop eram assustadoramente baixas. Mas, caso um mago arcano conseguisse um, eles poderiam usar como um catalisador para conseguir uma fada arcana. A fada era o mesmo do que um monstro invocado. Sua vida era proporcional ao invocador, sua defesa era um pouco menor e ela era incapaz de atacar. Outra desvantagem era que o cristal tinha apenas um uso. E se o invocado morresse, não teria volta, apenas com outro cristal. Mesmo assim, essas fadas arcanas eram extremamente úteis, já que elas eram capazes de aumentar a taxa de recuperação de mana, além de diminuir o tempo de resfriamento e o tempo de canalização de seus feitiços. Naturalmente,
Quanto maior seu nível, maiores os benefícios. Uma fada arcana era uma grande ajuda para um mago arcano que tivesse sorte o bastante para conseguir uma. No futuro, vários magos arcanos iriam comparar suas fadas para ver qual era melhor. Ter um fada arcana ao seu lado era certamente um feito para se ter orgulho. Atribuindo o fato de que essas fadas iriam desaparecer para sempre assim que fossem mortas, elas eram ainda mais valorosas para magos arcanos. É Rank 1. Você sabe para que isso serve? Tang Yao perguntou surpreso. Eu achei alguma informação sobre ela na biblioteca, Ni Yan respondeu. Ah, parece que eu preciso visitar a biblioteca algumas vezes também. Inocente. Tome cuidado, uma vez que você invocar uma fada arcana, não deixe ela morrer. Se você conseguir colocar ela no nível 3 vai ser ainda mais útil para você. Se conseguir levar ela até o nível 5, vai ser sua melhor arma, Ni Yan avisou. Fadas arcanas de nível mais alto iriam gerar benefícios melhores para seus donos. Porém, sendo frágeis como são, poucos jogadores eram capazes de melhorar a deles até o nível 3, quanto mais nível 5. Ele só tinha visto uma fada nível 5 uma vez durante seus 10 anos jogando Conviction. Naquele tempo, ele estava caçando monstros quando ele passou por um grande arcanista nível 135. Os dois entraram em um conflito e mesmo que ele fosse um grande ladrão. Nível 165, ele terminou sendo derrotado igual um cachorrinho, escapando por um triz com o rabo entre as pernas. Tolamente, ele tinha subestimando o poder de fogo de um mago arcano com uma fada arcana nível 5 devido à tamanha diferença nos níveis. Aquele mago arcano era basicamente uma machine gun que atirava mágica sem parar e em todas as direções sem perder mana quase nenhuma. Era simplesmente aterrorizante. Só tome cuidado para não morrer. Espera eu acabar por aqui que eu vou te ajudar a passar essa fada arcana de nível? Ni Yan disse. Se eles tivessem uma fada arcana nível 2, farmar seria terrivelmente mais fácil. Sem problema, vê se acelera um pouco. Tang Yao estava visivelmente excitado ao ouvir as palavras de Ni Yan e não conseguiu evitar de ficar um pouco ansioso.